Cordeiro, ele foi vice-presidente da igreja do Conforto quando eu fui pastor lá, e o Lécio adolescente, não é? Então batalhamos lá, fui pastor pouco tempo, substituído, temporário. Depois, atualmente na igreja que Lécio foi batizado, a Igreja Batista do Conforto, em Volta Redonda, ele é ainda vice-presidente, e agora o primeiro vice-presidente. Então é um homem de Deus, né? E é um fato significativo, porque ele foi o primeiro professor de escola dominical do Lécio. Aleluia. E ensinou tão bem, né, que o rapaz cresceu e se tornou um grande pregador, né? E gostava dos estudos, fazia os exercícios. Então, por isto, é uma honra, um privilégio a comunidade brasileira aqui da First Baptist Church of Windermere receber o doutor Wilson Rosa Cordeiro, nosso amigo, Volta Redondense, gente boa, que vai trazer a palavra de Deus em gratidão neste momento tão significativo. Boa noite, meus irmãos. É um privilégio muito grande, só o Senhor mesmo para conceder esse privilégio de estarmos aqui nesta reunião, uma reunião de gratidão, um culto de ação de graças pela realização do Espírito Santo na vida de um servo. E a gente fica emocionado ouvindo toda essa história, o retrospecto da história. Já ficamos emocionados, eu e minha família, quando chegamos aqui, porque nós já sabíamos que Lécio e família carregam o perfume do Senhor Jesus Cristo, mas encontramos esse perfume na Igreja Batista aqui em Orlando. Fomos muito bem recebidos, uma igreja acolhedora com as características de Jesus. E isso nos deu tranquilidade no sentido de sentir a obra também de pastor Lécio, Poliana, da Sara, da Ana, essa família abençoada. Estava falando com a irmã Poliana que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E o pastor Lécio tem o privilégio de ter 3 grandes mulheres ao lado dele. Obrigado. E que Deus possa continuar abençoando grandemente pastor Lécio. Eu sei que muitos outros poderiam estar aqui presentes nessa noite. Com certeza vocês seriam muito mais privilegiados, mas coube a mim esse grande privilégio, e ainda de ter um ex-pastor, amigo também, fazendo a apresentação nessa noite, que é o pastor Ofia. Meus irmãos, nós vamos, durante alguns minutos, refletir sobre uma trajetória de fé na dependência de um projeto divino. Lécio, nós conhecemos Lécio pequeno, bem pequeno. Pode parecer mentira, mas conheci Lécio magrinho também. E eu descobri que uma das grandes razões para ele também estar mudando é porque toda festividade deve ter 1, 2 chocolates. Tem o aviso para não comer, mas em casa eu não sei, né? Mas Lécio, conhecemos ele pequeno, conhecemos um Lécio chegando à igreja, mas um Lécio sedento, um Lécio correndo atrás. O Lécio demonstrava sempre que parecia que o tempo ia ser pouco, e ele queria fazer do pouco tempo muita coisa. E era uma edificação, e foi uma edificação para nós. Falo em meu nome, falo em nome da igreja, falo em nome dos irmãos que, quando souberam que eu estaria aqui, mando um abraço para vocês, pastor Júlio, família. Mas Lécio edificava. E quando eu estava falando ontem pela manhã aos líderes da igreja, nós estávamos comentando isso, né? O educador, ele muitas vezes ele é muito mais educando, porque o educando passa a ser o educador.
E o que a gente teve possibilidade de crescer espiritualmente, tendo Lécio como aluno da IBD, foi uma coisa incrível. E Lécio, logo aos 16 anos, já assumia púlpito. E como foi falado ali pelo pastor Jorge Bezerra, foi nosso pastor também, Lécio, ele tinha uma sede de leitura muito grande, de estudo. E isso fez, ao longo desses 30 anos, no desempenho do projeto divino, se estabelecer como um grande pastor, como um grande escritor e como um grande professor. Glórias a Deus por isso. Lá no Brasil nós temos tido oportunidades de, nas escolas bíblicas dominical, usarmos revistas da junta de lá, revista que o trimestre foi escrito pelo pastor Lécio. E a gente tem um grande prazer em estar podendo estudar isso aí. Eu quero parabenizar também a igreja por esse reconhecimento ao pastor. Nem todas. Muitas deixam passar esse momento de forma desapercebida, mas a igreja aqui está de parabéns, que Deus continue abençoando, que Deus gere cada vez mais o crescimento dessa igreja. Eu queria fazer uma leitura, e eu quero fazer um paralelo desses 30 anos de Lécio com a vida de um servo de Deus que toca muito a minha vida. Esse servo de Deus, ele chama-se Gideão. E lá no livro de Juízes, no capítulo 7, a gente tem um texto muito bonito, que é quando Deus convoca Gideão para que ele, no comando do povo, ele enfrente os midianitas e ganhe desse povo. Quando eu estava lendo esse texto e pensando nesse culto de ação de graças, eu estava imaginando quantos midianitas, pastor Lécio, se puseram à sua frente. Quantos midianitas eles apareceram diante da sua pessoa quando você assumia diante de Deus desafios e muitas vezes você se sentia, de certa forma, impotente para esses desafios. Quando a gente pega Juízes, quero ler um pequeno texto que fala sobre isso. Juízes capítulo 7, e eu vou ler e os irmãos acompanhem. Então Gideão se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianistas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. E então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali eu os provarei, e será que aquele que eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas.
E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e suas buzinas, e enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém somente os 300 homens. E lá no versículo 16, então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. Que Deus, pois, queira abençoar. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer nesse momento essa porção lida da Tua Palavra, que o Espírito do Senhor possa estar colocando no meu coração, no coração de cada um aqui nesta noite, especialmente no coração do pastor Lécio, sua família, um renovo de esperança, um sopro de fortaleza para a continuidade do ministério, ó Pai. Agradecemos a bênção que Ele tem sido na vida de cada um de nós, tudo isso por misericórdia do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. O texto diz que quando o povo de Israel, principalmente Gideão, ele olhava os inimigos, eles eram como se fossem incontáveis gafanhotos, um número imenso. E quando o Senhor procurou Gideão e falou: Gideão, eu vou dar libertação ao povo de Israel através de você. Ele pegou Gideão debaixo de um carvalho, debulhando milho, separando alimento para esconder dos midianitas, porque os midianitas eles saqueavam todo o povo de Israel. Então Deus encontrou ali um Gideão tímido, um Gideão ainda com medo, mas Ele falou: Gideão, é você que eu quero, você que vai ser o líder e vai, através da instrumentalidade que eu vou passar a você, você vai dar liberdade e libertação ao povo. E Gideão disse: Senhor, eu sou muito fraco, eu não posso, eu tenho medo, eu nunca saí daqui desse pedaço de terra, eu nunca me expus muito. E o Senhor virou para ele e falou assim: Gideão, eu sou. O mesmo eu sou de todo o Velho Testamento, o mesmo eu sou de todo o Novo Testamento. E ele falou: eu sou, Gideão, e eu serei contigo, e eu darei a liberdade, não será você será um instrumento, e eu darei liberdade para o povo de Israel, para o meu povo. Pastor Lécio, aí eu fico sempre pensando, lá no início, um Lécio garoto, um pai que tinha se convertido recentemente, o restante da família não era convertido, e chega à igreja, de certa forma, praticamente sozinho, com certeza com medos, com questionamentos, mas naquele momento o Senhor está falando: Lécio, não vai ter para os midianitas, porque eu sou com você. E Lécio aceitou o desafio, Lécio acreditou, mas com certeza, e pelo que nós conhecemos da personalidade do pastor Lécio, ele não aceitou covardemente, ele não aceitou por aceitar. A gente que já conhece o Lécio há muito tempo, ele aceita com questionamentos, ele aceita buscando evidências, ele aceita buscando evidências objetivas para saber se Deus realmente está aprovando aquele caminho. E por isso que eu lembrei muito de Gideão. Gideão, apesar de ter introjetado o poder do Espírito Santo através da fala de Deus diretamente com ele, ele ainda queria provas.
E quando ele recebeu essa mensagem do anjo do Senhor, ele foi altamente, eu diria até atrevido, mas aquele que é dotado da fé, aquele que está na dependência divina, pode ter esse santo atrevimento. Às vezes nós não somos atrevidos porque nós sabemos que não mantemos a intimidade que devíamos estar mantendo com Deus. Se vocês se lembram de Moisés, que atrevimento maior, ou que intimidade maior? Senhor, se o Senhor fizer isso com o povo, o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Que coisa, meus irmãos, é a intimidade. E ele já não tinha dúvida de que o nome já estava na lista. Ele falou, risca, eu sei que está lá, mas risca o nome. E Gideão virou para o Senhor, através do anjo, e falou assim, tudo bem, eu estou me entregando a esse trabalho, eu confio, porque eu sei quem vai realizar a obra é o Senhor, mas eu quero fazer um holocausto, eu quero fazer um sacrifício para o Senhor aqui agora, mas eu vou preparar ainda. E o Senhor fique aqui, porque eu voltando e o encontrando, eu tenho certeza que o Senhor está provando que eu siga à frente e toque esse desafio. E eu fiquei imaginando, aí vai Gideão, ele foi pegar os gravetos, foi pegar o fogo, foi pegar também o cordeiro, ele foi pegar um animal para ser imolado. Isso não é tão rápido. Ele não foi lá no Walmart, não foi, algum lugar ele foi e pegou. E ele volta com aquilo, e quando ele chega, o anjo do Senhor está ali. E ele coloca sobre uma penha o animal, coloca ali os gravetos, e ele nem precisou riscar o fósforo. Na mesma hora, o Senhor, como aprovação, fez que o fogo consumisse todo o holocausto. Precisaria de mais prova? E eu imagino que lá no começo, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em Maricá, Cuiabá, aqui, quantas provas, Lécio, tenho certeza que você se defrontou com Deus, você questionou, você pediu confirmação e Deus tem confirmado. Depois dessa do holocausto, talvez para mim já estivesse bom demais, mas o desafio do ministério é tão sério que ele exige retroalimentação de confirmação. Nunca o obreiro está pronto. O obreiro que tem fé, está na dependência de Deus, ele se sente sempre incompleto, e ele está sempre buscando essa confirmação. E Gideão, numa determinada noite, vendo que estava orvalhando muito, então ele disse, Senhor, se é para eu conduzir essa obra, se é para tocar esse desafio, para eu ser o representante do Senhor aqui na terra, tocando a causa do Senhor, faz um favor, eu vou colocar esse pedacinho de veludo ali no campo, deixa orvalhar só no veludo e não deixa orvalhar no campo. Meus irmãos, me arrepia isso. E ele foi dormir. Eu ia ficar a noite toda olhando pela janela ali para ver como é que estava. Ele foi dormir. No outro dia, o orvalho todo no velo, todo no veludo, nenhum orvalho no campo. E o texto diz ainda que espremeu-se o veludo e encheu-se uma caneca. Amém, irmãos? Deus respondendo, Deus sendo longânimo, Deus sendo paciente, mas Deus sendo dizendo, esse é de fé, ele está provando. E não bastasse isso, Gideão, o que fala? Senhor, agora queria que o Senhor entendesse, eu não quero ser tão inoportuno, mas essa noite faz o contrário,
faz o orvalho cair no campo, mas deixa o veludo sequinho. E no outro dia, Deus fez. Pastor Lécio, Deus é muito bom, não é? Deus é misericordioso. Quantos veludos secos ou veludos molhados, com certeza na sua vida já aconteceram. E Gideão sai fortalecido. E Gideão diz: agora eu sei que o Senhor vai dar os midianitas na nossa mão. A igreja batista que congrega batista, congrega outros irmãos de outras denominações aqui, a igreja em Orlando, que congrega irmãos de diferentes nacionalidades, irmãos de diferentes locais. O Senhor quer vencer os midianitas daqui através dos irmãos. Aleluia. Os irmãos acreditam nisso. Os irmãos já têm vencido. E os irmãos já têm dado prova disso. Nós que chegamos de fora sentimos isso. Igreja não farisaica, mas igreja acolhedora. Porque Jesus Cristo, Ele sempre foi acolhedor. Jesus Cristo não se deparou com o povo trazendo a Constituição na mão, trazendo leis na mão. Ele trouxe sempre a graça. E que essa igreja possa realmente ser um instrumento de graça a cada dia aqui na cidade, nos Estados Unidos. Pastor Lécio, Gideão se sentiu preparado, mas quanto mais preparado, ele sentia que precisava mais de Deus. E ele procurou o Senhor e falou: tudo bem, eu estou aqui com o meu pessoal. Aí ele levou lá um timinho pequeno de 32 mil homens, de 32 mil soldados, pequeno diante dos midianitas, que eram muito mais numerosos. Os 32 mil eram pouco. E quando ele apresentou aquilo diante do Senhor, o Senhor disse para Gideão: Gideão, tem muita gente aí. Tem muita gente aí. E o que eu sinto é que o servo de Deus, ele cresce pela vontade de Deus, quando ele decresce com a sua própria vontade. Gideão entendeu que ele devia decrescer, que os atributos maiores não seriam os dele, mas os atributos maiores, importantes e principais seriam do Senhor. E o Senhor vira para ele e fala assim: tem muito. Já vamos fazer um processo de recrutamento aí, você vai ver que vai rodar muita gente. E aí Gideão, ele falou: fala para eles, aqueles que tiverem medo foram covardes, não tiverem com muita certeza que tem que acompanhar, já pode sair. Primeira fala que Gideão dá, já sai 22 mil, ficaram só 10 mil. 22 mil debandaram. E Gideão deve ter pensado: caramba, agora eu fiquei na pior, com 10 mil. E quando ele aparece com os 10 mil outra vez diante do Senhor, o Senhor falou: Gideão, tem muita gente ainda. E Gideão questionou mais uma vez: Senhor, com certeza, Senhor, não é muita gente, os midianitas são muito mais, em maior número. E o Senhor falou: nosso Deus, ele tem propósito, nosso Deus não faz as coisas por fazer. Ele vira para Gideão e fala: Gideão, estou fazendo isso para que vocês vão ganhar. Ó, tá certo, a vitória é garantida, vocês vão ganhar. Agora, eu preciso que vocês glorifiquem o meu nome com essa vitória, e não digam: nós, com os nossos próprios recursos, conseguimos vencer. Que pastor Lécio, família, irmã Poliana, as filhas, a igreja aqui sempre põe aos pés do Senhor Jesus Cristo os recursos, mas sempre entendendo que eles são mínimos diante do muito que o Senhor pode fazer na vida de cada um e em toda a comunidade. Gideão então chega e
e faz o teste que o Senhor pediu que fizesse. Deus deu toda a receita do teste. Quem agisse de uma forma ficaria, quem agisse de outra não ficaria. E dos 10 mil, quantos ficaram? 300. Eu quando leio esse texto também eu lembro, Deus não quis aí nem o dízimo, porque o dízimo de 32 mil seria 3.200, o dízimo do dízimo seria 320, ficaram só 300. Nem o dízimo dos dízimos. Porque às vezes a gente também dá o dízimo, que não é dar, é devolver, e a gente já acha que está dando muito. Mas o Senhor fala, não é por causa do seu dízimo, ele é importantíssimo, que eu realizo obras. Eu realizo obras por causa do desprendimento do seu coração. Então Gideão ficou com 300 homens. E aí o Senhor vira e fala assim, divida os 300 homens em 3 grupos de 100. E aí eu fiquei também pensando, eu falei, a figura do 3. O pastor Lécio gostava muito também de gematria, né? O estudo dos números, ele ainda novo lá, a gente discutia os números, um pouquinho de escatologia. Então, o número 3, ele tem um significado interessantíssimo para os judeus, e no Velho Testamento, está muito ligado também com a pessoa da Trindade. E aí eu fiquei pensando o seguinte, 3, por que 3 grupos de 100? Da ideia do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, era já Deus dizendo, eu vou estar ao longo da história junto como Filho e como Espírito Santo também. Da ideia também de 3, de que você, com o número 3, você também dá uma ideia de completude, não é o 7, mas é o número divino da Trindade. E Deus usa a gente de maneira que a gente não entende muitas vezes. Deus usa por meios que a gente não entende. Era uma guerra. E Deus diz a Gideão, dá uma buzina, dá um cântaro vazio e dá uma tocha acesa para cada soldado. Que coisa estranha, né, pastor? Muito estranha. A buzina, um cântaro vazio, um vaso vazio, ainda se fosse cheio, e a tocha na mão. E eu penso que esses 3 instrumentos Deus deu nas mãos do pastor Lécio, e o pastor Lécio tem utilizado esses 3 instrumentos ao longo desses 30 anos, pastor. A buzina é Deus falando, testemunhe. A buzina me dá a ideia de testemunho, me dá a ideia de não ser tímido. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. E quando a gente fala da timidez aqui, não é uma timidez ligada à personalidade da pessoa, é a covardia de não pregar o nome do Senhor Jesus Cristo, de não testemunhar de Jesus Cristo, de não procurar andar nos passos que Jesus Cristo andou. Pastor Lécio tem usado a buzina. Os depoimentos a gente vê. Testemunho que tem sido. E que essa buzina nunca se cale, pastor Lécio. Pela graça do Senhor. O outro instrumento é um instrumento do vaso vazio, que depois, no momento da vitória, eles foram quebrados. E esse vaso vazio me traz a ideia de disponibilidade, prontidão. Um vaso, ele estava ali vazio no sentido de que ele podia ser preenchido a qualquer momento. Outra coisa, o vaso vazio, ele traz a ideia de que você está pronto a receber. O vaso cheio já dá a ideia que você está totalmente completo. E que Deus possa, pastor Lécio, mantê-lo sempre com esse vaso
e que o Senhor só o quebre a cada momento das vitórias, porque no momento da vitória é o momento que aquela prontidão gerou resultado. Então essa prontidão, esse testemunho que nós vimos aqui, essa preocupação de chegar, vir, alugar um local, depois eu imagino quanto deve ter sido difícil, tanto para a igreja aqui, americana, quanto para os irmãos, chegar a esse momento. Mas isso só foi possível através da prontidão. A prontidão também, ela é um espaço para todos, o vaso vazio é espaço para todos. Uma das coisas que eu achei muito bonito aqui nessa noite é que o pastor Lécio, ele está aberto para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos e para os idosos, para nós os mais velhos. Nós vivemos num mundo que a sociedade execra depois de uma certa idade os idosos. É uma sociedade também que priva os novinhos, às vezes, de estar participando. E essa é uma característica que o pastor Lécio tem e que o Senhor cada vez mais a torne fértil, pastor. Cada vez mais fortaleça, porque o céu é de todos. O céu é das crianças e o céu é também dos idosos. E a edificação da nossa vida vem da boca de uma criança, mas vem da boca também de um idoso. Então, tive a oportunidade na sexta-feira participar de um culto aqui também, dos adolescentes, sair edificado. Já gritaram aí? Edificado. Conversei com o pastor, conversei com os líderes depois, meu filho trouxe a palestra, também saiu edificado. Parabéns. Isso aí é perfume do Senhor que passa para o líder, do líder para os liderados. E que esse perfume, ele continue vívido aqui nesta igreja. E o terceiro instrumento, a tocha acesa. É o fogo que desce do céu, é o fogo do Espírito Santo. Essa chama não pode apagar. Essa chama não pode apagar. E durante os 30 anos eu fico imaginando quanto vendaval, quanto furacão, quanta ventania para apagar essa tocha. Mas pela graça do Senhor, pastor Lécio mantém a tocha acesa. A tocha do Espírito Santo, que ela, como instrumento nas mãos de um servo, Gideão, ela possa continuar sendo um instrumento nas mãos do servo Lécio, que ele possa continuar fazendo a vontade de Deus, realizando a vontade de Deus. E uma das coisas mais interessantes do servo é que servo que é servo continua servo. Por mais que ele lidere. No capítulo 8, versículo 23 de Juízes, o povo conclamando Gideão, o povo quase idolatrando Gideão, e Gideão diz: sobre vós não adianta, eu não dominarei, sobre vós só dominará o Senhor. E que, pastor Lécio, por mais que o senhor seja reconhecido nessa igreja, como eu vejo que tem sido, por mais que o seu trabalho seja fecundo, sempre como Gideão e como tem sido na sua carreira, fuja de seu astro, que o astro sempre seja o Senhor, que o astro continue conduzindo a sua vida, vai conduzir a vida dessa igreja, desses adolescentes com toda essa energia, grandes homens e mulheres de Deus estarão propagando a mensagem aqui na América do Norte ou em qualquer outro lugar do mundo. Não desistam, continuem, fortaleçam, segura os braços do pastor Lécio quando ele estiver cansado, porque para aguentar o pique de vocês não deve ser mole não, tá? Mas segure os braços dele. Os irmãos com mais idade também estejam juntos, porque até que Jesus volte, muita obra vai ser realizada.
e quando ele voltar a alegria vai ser muito grande, encontrar os irmãos felizes e alegres. Meus comentários eram esses. Eu queria ainda só dizer o seguinte, lá em Neemias capítulo 9, 21, a gente vê aquele relato também do povo de Israel lá no deserto, porque Neemias, ele pega aquele período pós-exílio e tudo, mas até para poder contar, falar ao povo, ele diz: o povo rodou por todo o deserto. Suas roupas se consumiram? Não. Suas sandálias se gastaram? Não. Então, nesses 30 anos também, pastor Lécio, com certeza, alguns recursos do Senhor, Deus permitiu que eles continuassem inabaláveis. Deus permitiu que eles não se acabassem, até para que não aparecesse a vontade, a oportunidade de trocar por coisa nova, por outro tipo de recurso, que não fosse aquele que ele queria para a vida do Senhor. Eu sou, Lécio, eu sou o que sou. Toque sua vida diante de mim. Eu sou lá de Moisés. Eu sou do Novo Testamento, a porta. Eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho, tá? Eu sou estar contigo. E com certeza eu sou estar com a família, com a Poliana, com a Sara, com a Rana, e que os projetos dessa família, eles possam ser sustentados pelo Senhor, para que a obra aqui cresça para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigado, que Deus possa abençoá-los grandemente.